E aí, família? Vocês estão bem? Que isso, Tiagão? Não some, irmão! O que tá acontecendo contigo? Antigamente era 3, 4 vídeos por dia. Agora só um, irmão. Não faça isso comigo. Família. Mas deixa eu falar com vocês. E a noite de Natal? Maravilhosa? Perfeita? Graças a Deus, né? Feliz Natal, tá, família? Feliz Natal. É mais uma data importante que a gente passa aqui, né, juntos. A minha noite foi maravilhosa, graças a Deus, com a família, né, tomando aquele suco amarelo só para relaxar, para soltar a musculatura. Você entende como é que é? Nada para ficar, né? Mas faltou, né? Faltou alguma coisa. Falta alguma coisa. E você sabe muito bem, né? E assim, família, não é uma questão, né, de estar desanimado, de estar, né, aqui no canal, mas assim, até para recarregar, né, as baterias. Eu sei que não é, né, não dá nem para comparar com um trabalho assim que desgaste físico e tudo mais. Não tô querendo fazer essa comparação, mas a gente tem que ter uma dedicação, né, em relação aos vídeos aqui, 3, 4 vídeos por dia. Então assim, eu tô, né, recarregando as baterias pra gente voltar com força total. Claro que eu tô muito triste, muito chateado. Me pego pensando nisso em vários momentos. Eu tenho certeza que você sabe que é assim, porque é assim com você também. Fico pensando nos lances, nos erros, e em tudo que, cara, em tudo que seria assim se o Vasco tivesse sido campeão, sabe? A festa, a alegria, sem cara de bumbum. Mas é isso, família, mas é isso, tá? Então, Feliz Natal pra você, pra sua família, que Deus abençoe, né? E é isso, vamos, né, pra seguida, porque ano que vem tem mais, né? Tem mais. Mas dentro de tudo isso que eu tô falando, sobre esse sentimento, né, a gente tem um assunto importante, né, pra falar aqui, agora há pouco, surgiu aí uma notícia em relação ao Pedrinho, né? E eu acho que isso já é um impacto, né, da Copa do Brasil, porque eu imagino se o Vasco tivesse conquistado esse título, eu acho que daria, né, uma força, uma vontade de continuar. Não sei, talvez se conquistasse também ele poderia manter essa posição dele, mas a gente vai trocar uma ideia porque o Pedrinho tá pensando em não tentar a reeleição, família. E eu sei que tem muita gente que critica o Pedrinho, a gente vai trocar uma ideia durante esse vídeo. Eu vou colocar o meu ponto de vista e muito mais, né? Tem muita coisa pra gente falar aqui sobre mercado da bola, Freitas, Cuesta, os valores para contratar, para comprar o Breno Lopes, né? Tava assistindo uma galera lá do Ceará falando sobre isso, Ryan, Verrete, Admar Lopes e muito mais, família. Nesse dia aqui, dia 25, Natal, vamos trocar uma ideia sobre o nosso Vascão. Então, chega aí. Tá chegando por aqui? Se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Tá chegando aí também, né, o ano novo, de repente você quer tá trajadão, opa, tô pensando em comprar uma TV nova, um fogão novo, né? Isso? Então, dá aquela moral aqui também na nossa parceria, a parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Tiagão, mas quando eu clico no seu link, aparece uma camisa, um boné e eu não quero. É aquele esquema que eu já te expliquei aqui. Vai lá, clica, porque o meu link te direcionou para esse site e tudo que você comprar a partir disso vai estar ajudando o canal sem pagar R$1 a mais. Então você viu a televisão tá com preço bom na Magalu, na Netshoes, Mercado Livre, Shopee, é só você pegar o link aqui do canal, clicar e vai lá na barra de pesquisa, compra a sua parada e você vai estar fortalecendo aqui o nosso trabalho, família. Vamos seguir a nossa resenha. Queria começar comentando com vocês sobre o Lucas Freitas. Tá na tela porque existe a possibilidade do Lucas Freitas jogar no futebol turco, família. Recentemente eu comentei aqui com vocês, e assim, até por falta de opção, tá? A gente, né, tem que tentar montar um elenco, e não é fácil. Até em relação aos valores aqui, você vai se surpreender em relação ao Breno Lopes. Por isso, você pode até comentar assim, Thiago, mas não tem nenhum zagueiro na base. Eu não sei, família. Eu não sei se a ideia da comissão técnica do Felipe é subir algum jogador que possa suprir essa ausência, a carência ali de um zagueiro reserva pelo lado esquerdo, que é o caso do Lucas Freitas, né? O Lucas Freitas e o Robert Renan, um perfil parecido, né? Jogadores mais técnicos do que físicos, né? Podemos colocar dessa forma, mas é aquilo que eu falei, eu acho que é um jogador jovem que tem margem para evoluir, mas saindo do Vasco também não vou chorar, tá? Nesse contexto de montar um elenco, dinheiro, contratar bons jogadores, montar um time reserva, e eu acho assim, o Vasco tem que pensar muito nisso, e eu sei que é difícil por falta de recurso, mas a gente precisa, né, de opções interessantes, tá?
opções interessantes no banco. Porque o nosso campeonato brasileiro, né, o Vasco tem que fazer um campeonato brasileiro decente e passa por opções. Porque é um campeonato longo, né, aí desfalca, uma suspensão, uma lesão, você não tem ali, né, um jogador interessante. Então tem que pensar nisso tudo, eu sei que não é fácil, mas tem essa possibilidade aí do Lucas Freitas jogar no futebol turco, família vascaína. Vamos aguardar como é que vai ficar essa situação. Seguindo a nossa resenha, agora eu vou colocar na tela para vocês sobre o Paulinho Paula, né? Paulinho Paula, é isso, jogou muita bola em 2023. Tava vendo aqui essa matéria do GE, destacando que tem, né, times do Oriente Médio interessados no jogador, mas ele já foi sondado por clubes da Série A. Inclusive, vou mostrar aí para vocês também, Atlético Mineiro. É isso mesmo, sondou aí a situação do Paulinho. Família, eu penso muito nisso, né, porque o Paulinho é um cara que mostrou muito recurso em 23, né, infelizmente lesão 24 e 25. Principalmente com o Diniz, porque com o Carille ele jogou, né, começou sendo titular, iniciou o Campeonato Brasileiro como titular e depois perdeu essa vaga. Cara, eu acho que o Paulinho vai se recuperar, não sei se ele vai escolher um clube para jogar no Brasil, porque entendo sim que ele tem potencial, mas se o nosso treinador que vai ficar, inclusive vamos falar sobre ele também aqui, vamos falar sobre ele, entende que o Paulinho é um cara que não entra, né, na ideia de jogo, não agrega, é difícil, né? Porque é um cara que deve ganhar muito bem. Que o Paulinho, ele chega em 23 naquela situação que o Paulo Brax comentou, né? Que teve que subir um pouco ali os valores para os jogadores jogarem no Vasco pela situação, né? Que o Vasco se encontrava naquele momento de uma situação difícil de praticamente, né, rebaixado. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui com o Paulinho, que a gente já sabe que é certo, ele está fora do Vasco, mas de repente pode jogar em algum time brasileiro, família. Em relação ao nosso artilheiro Pablo Verratti, né? Recentemente a gente viu, família, que o Coritiba demonstrou interesse no nosso jogador. O Coritiba, ele estava, me parece, mapeando, né, esse mercado de centroavantes, Tiquinho, entre outros aí, eu não lembro, mas Verratti, não sei se foi o Eduardo Sacha também, mas tá aí que o Coritiba acertou com o Lucheiro, né, Lucheiro, atacante do Fortaleza. Então, dessa forma, eu entendo que o Coritiba, né, não vai mais ter interesse aí no Pablo Verratti, porque aposto que são jogadores que, né, custam um bom papel colorido, o próprio Lucheiro e também o Verratti ganha muito bem no Vasco. Eu acho que a ideia era contratar, né, um centroavante, a ideia de ser titular, e aí acabaram acertando com o Lucheiro, né, a família vascaína. É até engraçado a gente falar isso sobre o Verratti, né, porque o Verratti, ele terminou o ano como artilheiro do Brasil, mostrando aí pra vocês, né, o Sport TV destacou isso aqui, 27 gols na temporada. Mas, família, é aquilo que eu falo com vocês, futebol, eu sei que números individuais, poxa, são importantes, né? 27 gols. O Verratti contribuiu com 27 gols na temporada. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Ele foi o artilheiro do Brasil. Mas futebol também é coletivo, né? Se a gente não passar a ter esse olhar, o Vasco sempre vai deixar a desejar, quer ver uma coisa? Na defesa, sabe? E aí você pega o Verratti, que não contribui mais nesse jogo sem bola. Aí você tem um Coutinho também que ganha muito bem. Já falei isso aqui com você, essa logística financeira não casa ter Felipe Coutinho e Verratti. E você, na minha opinião, hoje dentro do que a gente vê de futebol, você não tem a condição de colocar os dois para jogar. Você não tem, cara. O time perde muito fisicamente, perde muita coisa, né? A gente vê que o futebol precisa ser intenso e ainda mais, família, contra times que tem mais investimento, né, que o Vasco. Você não vai conseguir tecnicamente superar esses adversários. Você vai ter que superar na parte tática, né, na vontade, na velocidade de aproveitar, né, ali algumas brechas e tudo mais. Então, Felipe Coutinho e Verratti, na minha opinião, família, eles não conseguem casar nesse sentido. Por isso que eu sou a favor, sim, da saída do Verratti. Já falei isso aqui com vocês. Em relação ao Coutinho, é uma questão de ajuste salarial. Ganhar o que ele ganha no Vasco hoje é inviável. É inviável. Ele tem que entender isso. Não conseguiu nos ajudar, não foi importante no momento decisivo, no momento mais importante dos últimos anos do Vasco. Foi um jogador realmente comum. Um pão com ovo. E aí fica difícil, né, família? Fica difícil, muito difícil, na verdade, né? Vamos seguir a nossa resenha. Quero falar com vocês sobre Carlos Cuesta. Recentemente a gente viu aqui, né, algumas informações dizendo que o Vasco vai comprar o Carlos Cuesta e teve um jornalista de fora, família, que confirmou que o Vasco já sinalizou, né, ao Galatasaray que vai comprar o Carlos Cuesta. Eu sei que tem muita gente chateada com o Carlos Cuesta, eu também, realmente tô num momento bem com o Carlos Cuesta, porque foram... O primeiro lance, então, assim, uma coisa surreal, né, família? O gol que o Vasco leva ali. Um erro, uma falta de atenção do Carlos Cuesta que não pode, né, numa decisão. E depois uma falta de leitura também no segundo gol. Mas é um bom jogador, né? É um bom jogador. Acho que tem, né, totais condições de evoluir, 26 anos, de
né, nos ajudar. É um cara que tem boa capacidade técnica, é um bom zagueiro. Decepcionou? Decepcionou, mas eu acho que vale. Acho que vale o investimento. E até naquela... Eu sei que vai chegar aqui um ou outro vai falar: Thiago, não vale, ele é fraco, ele é isso, família. É o que eu falo, futebol não é fácil. Infelizmente não é fácil. O Cuesta vale o quê? 30 e poucos milhões, 30 milhões, 31 milhões. Não é fácil você achar, você dar esse valor num zagueiro e esse zagueiro chegar, adaptar, render com a sua camisa. Não é simples, não é simples. Então eu acho que a passagem do Carlos Cuesta, sim, é de altos e baixos. Mais altos, tá? Mais altos. Mas, né, um cara que já está adaptado com o sistema, com o Fernando Diniz. Eu gosto dessa aquisição aqui, tanto dele quanto do Andrés Gomes. O Robert Renan, família, já é uma coisa para ver, porque 50 milhões no Robert Renan é um absurdo. Um absurdo. Seguindo, para a gente falar também rapidamente aqui dessa situação do Zenit, né, que não desistiu, segundo o canal Na Torcida Vascaínos, dizendo que pretende sim fazer uma nova proposta, né, a terceira em relação ao Rayan. Mas, família, isso não vai acontecer, né, porque o Rayan, recentemente, o Rayan, seu staff, né, disseram que ele não vai atuar no futebol português, turco ou russo, né? Então não é uma situação que vai acontecer, independente aqui dos valores que o Vasco entende, né? Como interessante para o Vasco negociar, que é em torno ali de 50 milhões, né, de euros, mas não vai acontecer. Não vai acontecer porque o Rayan não vai jogar e não vale. Não dá para jogar a carreira dele lá, né, porque ele tem que disputar competições internacionais, então é uma situação que a gente nem precisa, né, nem precisa contar, né, com esse dinheiro. Poxa, vai ajudar futuramente aí, tal, recurso, né, acelerar o processo de reestruturação. O Vasco tem que vender bem, né, o Rayan, mas não vai ser pro Zenit, com certeza, família. Seguindo aqui, né, pra gente trocar uma ideia sobre essa informação do GE, sobre a permanência do Diniz. Me parece que isso tá, né, definido, o GE tá confirmando isso aqui. Agora, família vascaína, é uma questão que realmente, eu acho que se não fosse o Pedrinho ter essa relação, essa admiração com o Fernando Diniz, nenhum outro treinador ia ficar. Não ia permanecer, com certeza. Os números são ruins, são péssimos, na verdade. Principalmente na reta final. Principalmente na reta final. Não sei como é que ficou aí, de 12 jogos, o Vasco perdeu 9. Assim, números horríveis, na verdade, né? E com certeza hoje o Diniz fica no Vasco por essa confiança que o Pedrinho tem no profissional, tá? Família, eu acho que o Diniz, né, agora torcer para que ele possa, junto com a comissão técnica, Admar, ajudar também, porque o Diniz, ele ligou para vários jogadores nessa segunda janela desse ano, então com certeza vai participar desse processo, vai tentar auxiliar de alguma forma nas contratações, mas o Diniz, ele precisa ajustar muita coisa, né, no seu trabalho, família, porque às vezes assim eu fico pensando se é um movimento correto, o volante teria que estar ali, eu não sei, porque ou é uma situação de tanta movimentação que o Diniz pede, e quando o Vasco perde a bola, o time está desorganizado, porque naquele lance que o Vasco toma o segundo gol, se você reparar, né, o Thiago Mendes está à frente do Barros, do lado de lá, né? Será que não deveria estar um pouco mais recuado? Será que se ele tivesse, né, numa situação normal, o posicionamento normal, ele não poderia ter ajudado ali no lance? Mas como o Diniz pede muito essa movimentação dos jogadores, né, isso tudo fica na cabeça. Os resultados são horríveis, a verdade é essa. O Vasco foi mal no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Eu acho até que o Diniz, né, conseguiu ajustar melhor isso aí. Então eu não sei se ele tem essa capacidade de deixar algumas situações para tentar buscar resultados, né? Porque o Vasco tem que parar de tomar gol, cara. Tem que parar de tomar gol, como tomou aí, foi mais uma temporada. Tomou 50 e poucos gols em 2023, tomou 50 e poucos gols em 24. E, né, Campeonato Brasileiro esse ano também foi 60, foi uma coisa assim, né? Então, assim, não dá. E o Diniz é um cara que se defende muito mal, né, a família? Então tem muita coisa para ajustar. Mas ele vai ficar. Seguindo a nossa resenha, família, aqui na reta final, deixa eu comentar com vocês uma apuração aí do Flávio Dias, do Chile 500 Dias, em relação a posições, né, que o Vasco busca nesse mercado. Um goleiro, 2 zagueiros, 2 volantes, um meia, um atacante de lado canhoto e um centroavante, família. Essas são as posições. Deixa eu passar aqui para vocês esse corte rápido da galera lá da Rádio do Ceará falando sobre o Breno Lopes. Olha só. A Fernanda trouxe. Eu falei Breno, porque tem Breno Lopes na parada. Daniel tem informação exclusiva aqui sobre o Breno Lopes para trazer para você em primeira mão, hein, torcedor tricolor? Exatamente, André. A gente confirmou que tem 2 equipes, pelo menos 2 que a gente sabe o nome, da Série A do Campeonato Brasileiro, que estão interessadas na contratação do Breno Lopes, e não apenas interessadas, mas já entraram em contato com os representantes do jogador para receber informações sobre valores. Essas 2 equipes são o São Paulo e o Vasco. São Paulo e Vasco
consultaram a situação do Breno Lopes. E aí receberam uma devolutiva do staff do atleta sobre valores para uma eventual negociação. E esses valores são 3 milhões de euros. A gente fez aqui um cálculo rápido, convertendo para o real hoje, são cerca de 20 milhões de reais. Então, essa é a pedido que Fortaleza está fazendo pelo Breno Lopes. Se São Paulo, Vasco ou qualquer outra equipe quiser tirá-lo do Fortaleza, vai ter que desembolsar essa quantia, uma quantia elevada, para um jogador que terminou bem a temporada. Então essa é a informação. Eu sei que você tá assim agora. O Breno Lopes, 20 milhões, ó, Thiago, até 20 milhões. Eu tô te falando que futebol não é fácil, né? Não é fácil, não é uma coisa assim, assusta, cara. Assusta o Breno Lopes, 20 milhões. É difícil, tô falando pra você que não é simples, não é fácil. Cara, eu até gosto, né? Eu até gosto do nome. Não sei se tanto São Paulo quanto o Vasco vão tentar um outro tipo de acordo, até porque Fortaleza também precisa, né? Ajustar o seu elenco, ajustar a sua folha. Vai ter dificuldade para manter vários jogadores aí da Série A, porque você, né, buscou ali contratar jogadores para tentar permanecer na Série A, né? Um ou outro já está saindo, né? Acho até que o Herrera é um atacante rápido que jogou bem também, argentino, né? Acho que tá para sair também. O Breno Lopes deve acabar saindo, né, família? Por essa questão de, né, ter que reduzir a folha salarial. Agora, 20 milhões é difícil. Eu até entendo que o Fortaleza vai buscar vender os seus ativos justamente por isso, né? Para tentar manter alguns jogadores importantes, né? Para ter um time também qualificado para subir. Por exemplo, tem o Pierre, que eles vão comprar agora, de repente quer manter o Pierre, você vai ter que vender alguns jogadores. Agora, 20 milhões no Breno Lopes é difícil. Cara, é o que eu tô falando pra vocês. Mas é isso, família. Vamos ver o que o Vasco vai aprontar aí, vai fazer. A gente espera, né, até pra buscar a confiança, né, que a gente quer ter em 2026, para que as coisas possam acontecer, o Vasco performar melhor no Campeonato Brasileiro. A gente precisa ver o elenco, né? O elenco que vai ser montado, as peças que vão chegar. Inclusive, família, eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou botar na tela pra vocês. Eu tava vendo essa postagem, uma apuração também do Léo, do canal Na Torcida Vascaínos, dizendo que o Vasco vai contratar um grande jogador, tá? Não tô conseguindo botar aqui para ler para vocês. Vai contratar um grande jogador que pode acontecer ainda esse ano, e é um jogador que é 100% de aprovação. 100% de aprovação em relação aos seus torcedores do Vasco. Ninguém vai questionar essa contratação, segundo aí a apuração do Léo, do canal Na Torcida Vascaínos. Vamos ver, né? Vamos ver. Realmente, claro, o Vasco precisa de bons jogadores, principalmente com saúde, para que a gente possa ter uma confiança que em 2026, né, vai ser melhor do que esse ano, família. Infelizmente, a gente bateu na porta, né? Bateu na porta ali, o Vasco deixou passar essa chance. E aí, eu finalizo aqui o nosso vídeo com essa matéria aqui do GE, dizendo que o Pedrinho já conversou com pessoas próximas do seu grupo, a Sempre Vasco, e disse que não tem a ideia, né, nesse momento, de tentar a reeleição no Vasco, tá, família vascaína? Eu sei que muita gente critica o Pedrinho, acha que ele falha, que ele erra, que é um trabalho de merda, né? Olha o Campeonato Brasileiro, olha isso, olha aquilo. Mas eu vejo de outra forma, cara. Eu vejo de outra forma. Não dá pra negar que antes do Pedrinho aí o Vasco, sabe, uma bagunça. Acho que muitas das coisas que acontecem no Vasco em relação a erros e tudo mais é porque realmente é isso. Você tem que organizar, você tem que criar ali uma cultura vencedora no clube, de entrega, de respeito e tudo mais. Eu acho que isso vai acontecer com ele, né, dando o seu devido tempo. Não é da noite pro dia que as coisas vão acontecer. Agora, se você não olhar os resultados, assim, no sentido que, mesmo com times que têm maiores investimentos e tudo mais, estão passos à frente da gente, o Vasco conseguiu uma semifinal no ano passado e uma decisão esse ano. Se você não destacar isso em comparação a anos anteriores, é difícil, né, família? É bem difícil. Então, fico triste, cara. Fico triste até por opções, sabe? Opções. Quem vai assumir? Eu falo muito aqui com vocês, eu sei que tem muita gente que não gosta. Eu gosto muito das ideias do Leva esse ano. Eu acho que ele foi injustiçado lá na eleição de 2020, mas também não sei se vai querer passar por isso. Tem a ideia, né, de ser presidente do Vasco, e aí é complicado, né? Você não vê nenhuma outra figura, na minha opinião, tá? De repente você tem até um nome aí. Você não vê nenhuma outra figura que possa, né, ser qualificada aí nesse sentido. O Leven, família, ele se preparou bastante, né? Quem acompanha aí nas redes sociais, vê que ele, né, já fez cursos da UEFA, de gestão e tudo mais, né, participou ativamente montando o projeto Somamos, né, conversando com profissionais com currículo, né, para dirigir o Vasco em determinadas funções, mas eu não vejo outro assim. Eu também não conheço muito, né, da política do Vasco, mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu acho que o trabalho, a passagem do Pedrinho, ela é positiva sim. Sei que, né, a conquista daria
uma força enorme para o trabalho dele. Mas eu ainda acho, sim, porque o Vasco voltou a ser um time que consegue competir. Consegue competir. Semifinal e uma final esse ano. Há muito tempo a gente não se colocava nessa condição e ele ajudou nesse sentido, além de renovações, melhorias em estrutura, né, tratamento com os funcionários, é o Vasco que acertou com a Nike, é o patrocinador master, são coisas acontecendo, sabe? Então eu acho, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação aqui em relação ao Pedrinho. Outro dia eu falei isso com vocês, né? Você imagina o cara. Se eu tô chateado segunda-feira depois do jogo, é muito difícil. É muito difícil, muito difícil. E para vários vascaínos, você imagina para ele. O cara claramente é vascaíno, claramente sente, né, dói, deve ter chorado. Aí, e para levantar é complicado, não é fácil, porque estava ali pertinho dele e infelizmente não aconteceu. Então, né, passou por dificuldades de família, deve abdicar de muita coisa, né, a família deve estar falando, não, esquece isso, você tentou, e tem várias pessoas aí que te criticam, que te atacam, não vale a pena, né, você se desgastar dessa forma, né, perder momentos com esposa, filhos, e aí o cara vai botar isso tudo na balança e vai pesar, né, vai pesar. Agora só nos resta aguardar, família. Fui!